Dormindo no Getsemane. O texto de hoje está em Marcos, capítulo 14, versos de 32 a 42. Você já se sentiu que está fazendo a coisa errada no lugar errado? Como se fosse de terno para a praia e de shorts para a igreja? Ou dormisse de dia e à noite ficasse acordado, rindo no velório ou chorando numa festa? Talvez falando algo que ninguém entende, ou por fora dos assuntos das pessoas? Já dormiu no ponto? Creio que sim. É terrível estar fora de sintonia. Quando Jesus foi para o Getsemane, tinha um propósito que deixou bem claro para os seus companheiros: orai e vigiai. Seria um período de preparação para enfrentar a cruz, mas seus discípulos não entenderam e dormiram. Acharam que foram para aquele lugar retirado apenas para descansar. O jardim, identificado como Getsemane, se localiza ao pé do Monte das Oliveiras em Jerusalém, e o nome significa prensa de azeite. Posso dizer que o Getsemane foi um lugar de preparação. Nós também passamos por lugares como o Getsemane, que são como um tempo de capacitação e preparação para as nossas vidas. A Bíblia diz que há tempo para cada coisa debaixo do céu, e em cada momento é lugar de estarmos prontos, pois é um lugar diferenciado, é um lugar diferente, muitas vezes do seu propósito. Há momentos em que devemos esperar, em outros agir, outros falar e em outros calar-se. Muitas vezes erramos por fazer a coisa errada no lugar errado. Devemos nos preparar para as lutas e não esperar os problemas chegarem. Precisamos entender em cada momento de nossa vida o que está acontecendo, onde estamos e o que devemos fazer. Muitas situações acontecem para nos preparar. Jesus estava no Getsemane para se preparar para a cruz. Os discípulos não se prepararam, por isso não suportaram. Embora Jesus deixou claro que precisavam orar e vigiar. Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas muitas vezes ficamos dormindo. A cruz é o Evangelho, a vida cristã, crucificando os desejos da carne, negando o pecado e o mundo. Jesus sabia que precisava se preparar para enfrentar a cruz, por isso foi ali orar. Você tem se preparado para carregar a sua cruz? Como se preparar para a cruz? Vamos refletir sobre esse momento de Jesus no Getsemane e aprender sobre a preparação para levar a nossa cruz. Em primeiro lugar, orar. Jesus foi orar sozinho, porque sabia que até quando estivesse na cruz estaria sozinho. Entendia que a oração capacita para as lutas
e para enfrentar a cruz. Muitas pessoas querem apenas receber a oração e não querem orar por si mesmo, ficando dependentes da intercessão dos outros. Contudo, na hora de levar a cruz, cada um leva a sua e não pode carregar a do outro. Todos precisamos nos preparar para a cruz. O evangelho sem cruz é um evangelho sem graça. Muito mais que crer e pregar vitórias, precisamos nos preparar para os desafios da vida, que muitas vezes passam pela cruz e o sofrimento. A oração é a forma que Deus nos deu para nos preparar. Daniel orou na cova dos leões, Elias orou na caverna, Jonas orou no ventre do peixe. Se até Jesus sentiu necessidade de orar, quanto mais nós precisamos da oração. Se você está passando por lutas, tire um tempo a mais de oração e consagração de sua vida. Busque mais ao Senhor de todo o coração, que Ele te ouvirá. Prepare-se para as lutas com muita oração. Em segundo lugar, Jesus pediu para vigiar. Jesus pediu para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para ficarem ali junto com Ele e vigiar. Existem momentos em nossas vidas que pensamos o que fazer, mas na verdade não há nada a fazer. Precisamos apenas ficar quietos e atentos, vigiando para ver o que Deus fará. Com isso podemos nos tornar mais sensíveis à voz do Espírito Santo e ouvir a sua vontade para nós. Por falta de vigilância, muitos erros e incidentes acontecem. Um minuto de bobeira pode pôr a perder toda uma vida. Quando andamos por um campo minado, precisamos de muita atenção. O inimigo faz o possível para tirar nossa atenção e nos fazer distrair para perder a bênção. O sono espiritual é um problema. Lutamos contra a carne e muitas vezes estamos fracos demais para orar. Como Simão Pedro e seus companheiros, também achamos difícil vigiar, até mesmo por 1 hora, porque estamos com os olhos pesados. A vigilância nos ajuda a orar cada vez mais e entender o que Deus está fazendo. Em momentos de preparação, precisamos sempre estar atentos e vigiando sem cessar. Se você estiver prestes a enfrentar uma situação difícil, fique bem atento, vigiando para não tropeçar e errar. Prepare-se para as lutas com vigilância, aceitando a vontade de Deus. Não seja o que eu quero, e sim, como Jesus disse, que a tua vontade seja estabelecida em minha vida. Que Jesus possa ser o diferencial na sua vida e que você viva um novo tempo, um tempo que colha frutos de vitória. Viva um novo tempo vigiando e orando.